Bom, pessoal, vamos para a segunda parte do nosso treinamento. Agora a gente vai falar dos motores. Os motores mais comuns utilizados em sistemas de bombeamento, em motobombas, né? Bom, aqui eu estou com a imagem em corte, né, um esboço em corte de dois motores, um de corrente contínua do meu lado direito, um de corrente alternada do meu lado esquerdo. Então, construtivamente, eles são muito semelhantes. Ambos transferem potência por meio de um eixo, ambos têm mancais, têm rolamentos, tem um sistema de arrefecimento aqui atrás, o outro tem um pouco aqui na frente. Ambos têm rotor e ambos têm estator. A diferença está na forma como é construída rotor e estator. Tá? No caso do motor de corrente alternada, no motor de indução, geralmente o estator ele é composto por um enrolamento e o rotor é composto por uma gaiola de esquilo ou imã permanente. Geralmente é gaiola de esquilo porque é mais barato, mas motores mais eficientes, mais potentes utilizam imã permanente. Não é só vantagem o imã permanente, tá? São motores diferentes, cada motor tem uma aplicação diferente. E no caso do motor de corrente contínua, obrigatoriamente o rotor tem um enrolamento. Obrigatoriamente o rotor tem um enrolamento. E o estator ele pode ser composto por imã permanente ou outro enrolamento, tá? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente também o motor de corrente contínua ele tem escovas de carvão e tem o comutador, tá? Para que serve isso? Vou fazer um esboço. Vamos supor que eu tenho aqui o estator. Eu tenho o estator. Tenho dois com ímã permanente, tá? Meu estator tem ímã permanente. Aí eu tenho aqui o meu enrolamento do rotor. Beleza? Tem aqui meu enrolamento do rotor. Aí eu tenho uma bateria. E a bateria ela sempre vai ser em corrente contínua, então eu tenho os polos definidos. Então eu alimento com corrente contínua. Quando eu fizer isso, vamos supor que eu não tenha os ímãs aqui, que seja indiferente. Isso daqui vai ser um eletroímã. Então um eletroímã, não sei se vocês já fizeram em casa, mas basicamente o eletroímã, se você pegar um prego, um parafuso, um prego, vamos supor. Tem um prego. Aí eu coloco um enrolamento nesse prego, faço uma bobina e alimento, com uma pilha. Vamos supor. Isso forma um eletroímã, tá? A corrente ela vai circular num único sentido e vai polarizar vai alinhar os spins os livres, né, desse prego, formando aqui os polos norte-sul, não necessariamente nessa ordem. Então, se eu soltar umas limalhas aqui de palha de aço, vai grudar aqui na cabeça do prego, assim como vai grudar aqui na ponta do prego também. Isso aqui é um eletroímã. Aqui no caso do motor, se eu fizer isso com o rotor, vai acontecer a mesma coisa. Então vamos supor que nessa ligação aqui eu forme
um polo norte aqui e um polo sul aqui. Como eu já tenho um ímã com polo norte, ele vai se repelir e vai jogar esse rotor para o outro lado. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho sul com sul, ele vai se repelir e vai jogar o rotor para o outro lado. Então vai dar uma movimentaçãozinha no eixo. Quando eu jogar para o outro lado, aí esse norte vai vir para cá e vai ficar aqui, norte. E esse sul vai vir para cá e vai ficar aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter polos diferentes, eles se atraem, então o rotor ele vai travar nessa posição, ele vai ficar magneticamente travado nessa posição. Então, basicamente, o que ia acontecer? Ele ia dar um pequeno giro no eixo, né? E ia travar, parar na posição, não ia continuar o giro. O que eu preciso para fazer isso aqui ficar girando constantemente? Eu preciso o tempo todo alternar os sentidos. Norte-sul, norte-sul, sul-norte, alternar os sentidos das linhas de campo. Como que faz isso? Se a minha fonte é de corrente contínua. Ou você faz isso usando um circuito eletrônico, e aí já deixa de ser um motor de corrente contínua, ou você faz isso utilizando aqui o comutador. Então aqui nessa ligação elétrica você usa o comutador, né, com as escovas de carvão. E o que esse comutador faz basicamente é, ora eu tenho essa ligação direta, ora eu troco. Essa ligação vem para cá e essa ligação vem para cá. Isso vai mudar as linhas de campo, o sentido das linhas de campo, e vai fazer com que o tempo todo o estator esteja repelindo o rotor, fazendo com que ele gire. Funciona bem, mas tem o inconveniente das escovas de carvão e do comutador, que eles estão em atrito, então a escova de carvão ela vai se desgastar precocemente e precisa ser reposta, né? Precisa de uma manutenção. Isso é desmontar o motor, abrir para fazer a troca. Os motores de corrente contínua eles não foram feitos para operação contínua, tá? São motores para operação esporádica, né? No carro utiliza ali na bombinha do limpador de para-brisa, nos motores, nas travas das portas, enfim, utiliza em situações onde o uso não é contínuo e constante, tá? Tem uns motores que você alimenta diretamente, por exemplo, as parafusadeiras de mão da linha brushless, né, sem escovas. Mas ele é motor de corrente contínua, porque é alimentado por uma bateria, né, bateria de corrente contínua. Não. Os motores brushless, motores que não têm escovas, eles não são motores de corrente contínua. Eles são motores de corrente alternada. Tem um circuitinho que faz o campo girante, né? Que faz a movimentação ali da corrente eletronicamente para o rotor acompanhar essas linhas de campo. Então, se você for pegar aqui, por exemplo, um motor trifásico, um motor de indução trifásico, as linhas de campo elas acompanham as três fases, né? Aqui eu tenho 3 fases, elas são defasadas de 120 graus, então você vê pelas setinhas a intensidade de cada uma das fases. E você consegue perceber, olhando para essa imagem, que o rotor ele vai girar acompanhando essas linhas de campo. Olhando aqui para a imagem corte dos motores, você vê que a robustez maior do motor de indução de corrente alternada está no fato dele não ter ligação elétrica entre o rotor, que é uma peça móvel, e o meio externo. A manutenção do motor de indução
é apenas troca de rolamento, enquanto a manutenção do motor de corrente contínua é a troca de rolamento e as escovas de carvão. Só que as escovas de carvão elas precisam ser trocadas muito antes da necessidade de troca dos rolamentos. Então, um motor de manutenção mais no intervalo de tempo muito menor do que o motor de indução. Então, basicamente, essa é a diferença entre os motores. Não existe motor de corrente contínua sem escovas. Se não tem escovas, é motor de indução, tá? E se é motor de indução, tem que ter um circuito elétrico para gerar o campo girante. Se ele não for naturalmente girante, né? Como é o caso da corrente alternada, ela é naturalmente assim, ela é gerada dessa forma. No caso de alimentação por bateria, não. Ou módulo fotovoltaico, aí é corrente contínua. Aí eu preciso criar um campo girante, seja com o comutador, que é a forma como é feita, ou com um circuito eletrônico. Aí no caso do circuito eletrônico acaba sendo um inversor, mesmo que seja embutido no próprio motor. Então, essas são as diferenças entre os motores. E agora a gente vai passar para a parte do bombeador, né, que compõe aí o bombeador junto com o motor, forma a motobomba. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho de motobombas. A motobomba, ela é o acoplamento, é um produto, né, que é formado pelo acoplamento do motor com o bombeador, e aí vira a motobomba. Eu tô aqui com o catálogo da TEB aberto. Só a título de exemplo, né, para a gente ver os tipos de motobombas que existem. Então aqui a gente tem a linha de motobomba submersa, que são bombas que ficam totalmente imergida na água. São bombas feitas para operar na vertical, isso é muito importante. Elas foram projetadas para operar na vertical. Existem fabricantes que oferecem modelos que podem operar na horizontal. Só que construtivamente essas bombas são diferentes. Elas possuem um sistema de mancalização diferente. Você não pode pegar uma bomba dessa comum e colocá-la para operar deitada. Vai funcionar por um tempo. E depois vai apresentar problemas mecânicos. Problemas graves. Tá? É uma característica. Então, existem bombas para todo tipo de aplicação. No caso da bomba submersa, ela tem um motor submerso também, né? Um motor blindado. Alguns fabricantes oferecem esse motor refrigerado a água, outros oferecem esse motor refrigerado a óleo. Com relação à questão das curvas, a gente vai falar sobre isso na parte de dimensionamento. Tá? Por enquanto é só aspecto construtivo mesmo. Então, as bombas submersas, elas têm esse formato, chamam de bomba palito, bomba caneta. São bombas centrífugas, tá? Existe aí um folclore de que bombas centrífugas são as bombas que ficam fora da água. E as bombas submersas não são centrífugas, mas elas são centrífugas. São centrífugas submersas. E as bombas de superfície são bombas centrífugas de superfície. As que são centrífugas, né? Porque tem umas que não são também. Tem as bombas de pistão, que não é centrífuga, mas aí é outro tipo de bomba, para outro tipo de uso. A roda d'água, por exemplo, não é centrífuga, é uma bomba de pistão. Mas não é o caso da o nosso foco, né? A gente está trabalhando, a gente vai falar sobre aquilo que é mais comum no mercado, que é mais utilizado. Aí aqui tem uma linha de bombas com a construção diferente, né? São bombas
piscina, por exemplo, por conta do cloro, os materiais empregados na construção, da parte que fica em contato com a água, tem que ser resistente ao cloro, né? Então é corpo de plástico, rotor de plástico, possivelmente, conexãozinha com bronze. Aqui tem um outro tipo de bomba, que é bomba vibratória. Esse tipo de bomba não é uma bomba centrífuga, né? Ela tem um outro princípio, o motor dela é diferente. Também não é nosso foco. Pela sua limitação, são bombas muito limitadas, são para aplicações bem limitadas. E aí a gente tem aqui uma linha de bombas bem variada. Em princípio, para aplicação de bombeamento solar, os modelos mais interessantes são os modelos multistágio, que está bem aqui. Tem que deitar a página. Opa. Tá. Aqui eu tenho os modelos multistágio, que basicamente são um motor e um bombeador com vários rotores. Então, cada separação dessa, cada anelzinho desse é um rotor. Tá? Deixa eu ver se eu encontro uma imagem aqui. Bom, aqui uma imagem da bomba em corte. Aqui está sem um motor, né? Isso aqui é só uma bomba de mancal, que está um mancal dela. Isso aqui é um rotor centrífugo. A água ela é admitida pelo centro do rotor e pelo movimento de giro com uma certa velocidade, né? Uma velocidade angular. Você tem aqui uma força centrífuga que expele, né, a água pela tangente, faz ela sair pela tangente, né? E quando ela sai pela tangente, ela encontra a voluta, que é o corpo, o corpo do bombeador, até que encontra um orifício de saída, né? Ela encontra a voluta, escorrega pela voluta, por ela, né? Até encontrar o orifício de saída. Então, quando eu tenho aqui dentro desse canal um volume de água, esse volume de água ele é expelido, cria-se um vácuo, né? Cria-se uma pressão negativa. E por esse motivo, por eu ter uma pressão negativa, porque o volume que eu tinha aqui foi jogado para fora, e vamos considerar que não está entrando ar aqui, né? Que é um problema de bomba de superfície, vai criar uma pressão negativa que vai admitir, né, que vai succionar a água pelo canal de sucção, pelo bocal de sucção. Então ela é succionada por aqui, dada a aceleração centrífuga, vai expelir esse volume de água pela tangente, tá? Que vai bater na parede da voluta e vai escorregar até encontrar o orifício de saída. Essa bomba esse bombeador é um bombeador monoestágio. Ele tem apenas um rotor. Como eu falei, para aplicação solar é mais interessante, por questão das curvas, que a gente vai ver depois, as bombas multi-estágio. Então, nas bombas multi-estágio, eu tenho no caso, mais de um rotor em série no mesmo eixo, todos girando na mesma velocidade. A diferença é que o primeiro, ele succiona e joga a água com alguma pressão para o segundo, que vai succionar e jogar a água com mais pressão para o terceiro, e com mais pressão para o quarto, e para o quinto, e para o sexto. Então, quanto mais estágios, mais pressão eu tenho, tá?
Quanto mais estágios, mais pressão eu tenho. Só que isso tem um custo. Aumentar a pressão que eu estou impelindo a água requer energia. Então, para eu manter assim, vamos supor, eu tenho uma bomba com 10.000 litros por hora com 30 MCA. Eu quero os mesmos 10.000 litros por hora com 60 MCA, o dobro. Naturalmente eu não vou conseguir com a mesma potência de motor, eu vou ter que aumentar a potência de motor, não necessariamente dobrar, mas eu vou ter que aumentar a potência de motor. Caso eu não queira mexer na potência de motor e eu preciso dos 60 MCA, aí eu vou ter que sacrificar a vazão. Aí eu não vou conseguir jogar os 10.000 litros por hora. Eu vou conseguir jogar de repente 5, 6. Então, por isso o dimensionamento é importante. Você tem que encontrar a bomba que vai trabalhar no ponto de maior eficiência para cada aplicação. Cada aplicação tem um ponto de trabalho e para cada aplicação tem uma bomba específica para aquele uso, tá? Bom, então é assim que funciona as bombas centrífugas. A bomba centrífuga de superfície, esse conjunto fica fora da água, tá? E a água ela é succionada pela frente por uma pressão negativa que se cria quando esse rotor começa a girar. Curiosamente, também chamam isso aqui de rotor, tá? Só que é o rotor do bombeador, não é o rotor do motor, tá? Então, quando o rotor começa a girar, expele o volume de água que está aqui dentro, cria uma pressão negativa aqui na frente que succiona mais água para entrar no bombeador, tá? No caso das bombas submersas, acontece a mesma coisa, mas construtivamente é um pouco diferente. Primeiro que a bomba está afogada, né? Ela está totalmente dentro da água. E isso facilita a sucção. Porque aqui, por exemplo, se eu não tiver uma vedação muito boa na parte de pressão negativa, ela acaba succionando ar, tá? E se ela succionar ar, eu tenho um problema de cavitação, que começa a criar umas bolhas de ar, estourar umas bolhas de ar aqui dentro, e primeiro que perde rendimento, e depois que degrada, né, chega a destruir o rotor. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a entrada de ar nas bombas centrífugas de superfície. Nas bombas submersas não tem como entrar ar, porque a sucção fica totalmente debaixo d'água, não há possibilidade de entrar ar. Isso é uma vantagem. E aí, geralmente as bombas submersas, elas são multistágio, porque são bombas feitas para poço, então o diâmetro delas é reduzido, e pelo fato de ter um diâmetro reduzido, eu preciso ter vários rotores para conseguir atingir o desempenho desejado de pressão e vazão. Então aqui é a parte do motor, aqui em cima a parte do bombeador. A sucção é feita aqui na interseção entre os dois. Aqui só o motor. Então basicamente, para aplicação de bombeamento solar, a gente tem esses dois tipos de motobomba: a motobomba submersa, a motobomba de superfície. E cada um tem uma aplicação diferente. Geralmente a motobomba submersa é para aplicação em poço e água limpa, e na posição vertical. Já a motobomba de superfície é empregada geralmente em rio, represa, e dependendo do modelo da construção, ela tolera um pouco de água suja, água barrenta, dependendo do modelo. Então, para cada aplicação tem uma bomba diferente. Por isso é muito importante estudar o modelo, estudar a aplicação para escolher corretamente. Isso aí na aula de
de dimensionamento a gente vai falar mais. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, agora eu vou para o tópico 4, que seria os inversores. Bom, os inversores são dispositivos eletrônicos utilizados para converter corrente contínua em corrente alternada, ou converter tensão contínua em tensão alternada, indiferente. Então, basicamente, o que o inversor faz? É um equipamento que eu entro corrente contínua e eu saio com corrente alternada. Essa corrente alternada ela pode ser monofásica ou trifásica, tá? Vou colocar aqui trifásica RST. Então, basicamente, o que acontece? Tem várias topologias de inversores, várias. A forma mais comum, mais convencional de se fazer isso é utilizando a ponte H trifásica, né? Que seria, vou tentar fazer um esboço assim. Então aqui eu tenho um barramento, aqui eu tenho outro barramento, aí aqui eu tenho uma chave, tenho outro, aqui eu tenho mais uma, aqui eu tenho outra, e por fim tenho outro. Então aqui eu tenho, claro que não são chaves do tipo interruptor, né? São semicondutores do tipo, geralmente do tipo IGBT, mas já tem uma linha de MOSFETs mais moderna que também é utilizada para isso. E aí aqui na perna central eu tiro as fases R, S, T, a partir do barramento positivo, negativo. Então, basicamente, o que acontece? Essas chaves elas são comandadas a acionar e desacionar de acordo com uma lógica pré-definida para eu poder assim, estabelecer o caminho de circulação da corrente, ora nesse sentido, ora nesse sentido. Claro que sempre que uma fecha, a outra abre, né? Primeiro uma abre, depois a outra fecha, para que eu não tenha um curto entre essa perna aqui, tá? Então, com essa sequência de acionamento, eu consigo gerar um sinal que tem esse formato, tá? Ora eu tô com um sinal positivo, ora eu tô com um sinal negativo. Tá, mas isso aqui não é uma senoide, é só um sinal invertido. Sim. E aí, no acionamento do inversor, essa chave, ela não aciona e fica acionada por esse período todo, né? Ela aciona e desaciona muitas vezes ao longo do tempo, de modo que quando eu passo esse sinal num filtro, isso aqui se assemelha, se arredonda a uma senoide, tá? É assim que ele é gerado. Nenhum dispositivo eletrônico consegue gerar a senoide pura
sem que faça esse tipo de acionamento. Tá? Sem que faça esse tipo de acionamento. E esse aqui é o caso do inversor trifásico. No caso do inversor monofásico, ele tem só essa parte aqui, ó, tem 4 chaves ao invés de 6 chaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a topologia de um inversor monofásico e um inversor trifásico ela é muito parecida. O grau de dificuldade ele é muito próximo. Isso é um inversor básico, né? Já o inversor para acionamento de motobomba, aí ele é mais complexo. Porque ele não é só um inversor de tensão ou corrente. Também, mas não só isso. Além disso, ele tem variação de frequência. Então, a frequência de chaveamento, né, a frequência no caso da minha senoidal de saída, ela varia. E ela varia por um motivo muito simples. No caso dos motores de indução de corrente alternada, a velocidade no eixo depende da frequência da rede, não da tensão. Depende da frequência da rede. Então, geralmente, claro, depende da frequência da rede e também de aspectos construtivos do motor, né? Se é um motor de 2 polos, 4 polos, 6 polos, 9 polos, enfim. Mas depende, uma vez que o motor está construído e não vai ser alterado ao longo da operação, uma única forma de alterar eletricamente a velocidade no seu eixo é variando a frequência. Então, os inversores, eles para acionamento de motobomba, ele também tem que ter essa característica. Geralmente, a forma mais simples de fazer isso é variando a rampa VF. Então, o que acontece? Aqui eu tenho 0, 0. Aqui eu tenho vamos supor 60 Hz e aqui eu tenho 220 volts. Tá. Então, vamos supor, eu compro um motor lá, trifásico, 220 volts trifásico, 60 Hz. Quando eu ligo ele numa tomada trifásica, ele passa a operar dentro desse ponto aqui. Ele começa a operar aqui, sem variar. Agora, para eu variar a velocidade do eixo, eu vou precisar do inversor de frequência. Tá? E o inversor de frequência vai fazer o seguinte, vai fazer ele trabalhar em outros pontos ao longo dessa reta. Por exemplo, aqui, 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 ou aqui, ou aqui. Sempre ao longo da reta. Tá? E essa reta, cada motor tem uma reta diferente. Tem uma rampa diferente, né? Um comportamento diferente, na verdade. Em função da rampa. Então vamos supor, eu quero reduzir a velocidade pela metade. Então eu tenho que vir aqui para 30 Hz. Opa. 30 Hz. Então eu vou ter aqui o equivalente em tensão. Eu não posso variar só a frequência, tá? Porque se eu variar só a frequência, aí eu gero outros problemas no motor. Eu gero problemas de enfraquecimento de linha de campo, aumento de escorregamento, aumento da corrente e a queima do motor. Então, variar a tensão do motor é possível se variar a frequência. E variar a frequência do motor é possível se variar a tensão. Então eu sempre vou ter que variar as duas grandezas, tensão de saída com a frequência de saída, sempre. Tá? E se eu estiver operando dentro dessa reta,
Isso não implica em nenhum dano ao motor, tá? Ele vai operar sem problemas nesses pontos aqui de operação. Então, um inversor para bombeamento de água, além de gerar a senoide de saída, né, além de gerar a corrente alternada de saída, ele tem que ser capaz de fazer isso, de variar a tensão e de variar a frequência. O que acontece? Como eu tenho um inversor que varia a tensão e a frequência de saída, ele se torna apto e adequado para motores de indução de corrente alternada, mas não se torna apto para o acionamento de qualquer outra carga. Então, o inversor de frequência, ele é um inversor, mas ele não liga a geladeira, ele não é feito para ar-condicionado, depende, tem ressalvas, mas ele não é feito a parte eletrônica do ar-condicionado, porque o ar-condicionado tem um motor, né? Então, o ar-condicionado inverter, por exemplo, ele tem um inversor de frequência ali, mas é só na parte do compressor, a parte da eletrônica não tem. Então, você não pode acionar uma geladeira, por exemplo, não por causa do motor, mas por causa do circuito eletrônico da geladeira, que ele não funcionaria dessa forma, com variação de tensão, menos ainda com variação de frequência. Tá? Então, basicamente, o inversor tem essa finalidade de inverter a forma da energia, né, de corrente contínua para corrente alternada, e também promover o controle da rotação, variando aí a tensão e a frequência. Tem outras formas de fazer isso, tá? Tem um controle vetorial, tem formas mais complexas de fazer isso. Isso aqui é uma forma simplificada, tá? Mas funciona, uma forma simplificada que funciona. Beleza? Vamos passar aqui para o nosso próximo tópico.